Muito bom dia a todos. Recuperando o fôlego, né? Depois de cantar essa mensagem, e é muito emocionante realmente ouvir as vozes e ouvir a igreja cantando. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E sejam todos então muito bem-vindos. Enfrentando o friozinho, né? Muitos se recuperando de gripe, resfriado. Eu também me recuperei essa semana aí, tive dificuldades, mas graças a Deus estou melhor. E vamos lembrar de orar também, né? Pelos irmãos, pelos enfermos e ajudá-los em oração. E graças a Deus, né? Pela saúde que temos, pelo privilégio que temos de estarmos aqui reunidos para mais uma vez estudar a palavra do nosso Deus. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido, abraçado. É uma alegria também contarmos com a presença de visitantes muito especiais, Christopher e Silvia, que estão lá de longe, lá de Manaus, membros aqui da nossa igreja, né? Muito importantes no serviço da igreja, ajudando, servindo. Fizeram parte de um grande processo de edificação da igreja, agora estão lá em Manaus. Deus abençoe, muito bem-vindos. E a Cristal também está grande já, incrível, né? O tempo passa mesmo, mas nos alegramos em ter os irmãos aqui conosco. E sejam todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus, ok? E vamos então continuar o nosso estudo. Na verdade, continuar e terminar hoje o nosso estudo em Gálatas. Sempre é uma alegria, né? Quando a gente chega no final de um livro, dá aquela alegria, conseguimos, né? Começamos e terminamos um projeto e é muito bom isso, e sabemos que isso é pela graça de Deus somente, pela graça de Deus, e nós estamos aqui com mais um estudo se completando, que vai deixar sem dúvida saudade e a igreja muito edificada. Essa carta tão importante na história da igreja, os reformadores, Lutero, o apreço que ele manifestou sempre por essa carta, e deve ser uma carta que nós lemos com frequência, sempre voltando, sempre estudando e voltando para esta carta impressionante. E nós então sabemos que, pelo contexto, Paulo escreve, né, esta carta buscando refutar os falsos mestres que invadiram, falsos pregadores que invadiram as igrejas na região da Galácia. Os judaizantes, eles vieram lá de Jerusalém, igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo, e eles chegaram lá pregando um falso evangelho misturado, né? Um Jesus misturado com várias coisas, e em resumo eles diziam que crer em Jesus era bom, mas não era suficiente para a sua salvação. Só crer em Jesus não basta. Você precisa algo mais. Você precisa acrescentar. Você precisa observar a lei com ênfase na circuncisão, nas leis dietárias, certos alimentos, né, das restrições judaicas, e o calendário judaico. Em resumo, esses eram os distintivos que destacavam os judeus. Paulo então refuta esta heresia do legalismo e busca trazer os Gálatas novamente para a firmeza no verdadeiro evangelho. Todo mundo ouvindo bem aí? Estou sentindo que está um pouco baixo. Acho que eu que estou meio surdo mesmo. E tive dificuldades na semana. Mas ok, se não ouvirem lá atrás, levanta a mão, pode pedir aí que a gente aumenta o volume, ok? Então, e nós chegamos então nos versos finais hoje de Gálatas. E Paulo finaliza com uma exortação para os Gálatas se voltarem e permanecerem somente na cruz de Cristo. E ele termina fazendo um contraste entre os falsos mestres com o verdadeiro ministro de Cristo. E a essência da diferença, claro, além do desvio doutrinário, está na motivação, nas intenções do coração. Os falsos mestres, eles viviam em função do louvor dos homens, glória humana, enquanto Paulo, verdadeiro apóstolo, vive para a glória de Deus, gloriando-se somente na cruz de Cristo.
E hoje veremos em nossa mensagem o que significa gloriar-se na cruz de Cristo. Afinal de contas, o que é? O que significa gloriar-se na cruz do Senhor Jesus Cristo? Quais são os benefícios da cruz? Quais são os benefícios da cruz para aqueles que estão firmados em Jesus hoje, para aqueles que estão firmados no verdadeiro Evangelho? Ok? Então esse será o nosso assunto hoje e vamos começar com oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por tua maravilhosa graça, Pai. Obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que nos traz tão grande salvação, Pai, que muda completamente as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse estudo que estamos terminando em Gálatas, que o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui. E hoje rogamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor possa falar conosco. Usa, Senhor, a tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, sermos confrontados pelo ensino da tua palavra em nossos pecados. Nós precisamos, ó Pai, sermos consolados por tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, da transformação que o teu Espírito opera através da palavra. Então, usa, Senhor, este meio de graça. Rogamos este momento, Senhor, que o Senhor possa dirigir. Eu peço graça também, Senhor, para ser fiel ao texto bíblico, trazer o que a tua palavra diz. O que for falado na carne também, Pai, seja esquecido, que fique a obra do teu Espírito Santo, Pai. Edifica a tua igreja na verdade. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 6. E vamos observar, em primeiro lugar, meus irmãos, que a motivação dos falsos mestres era receber glória dos homens. Olha o que Paulo diz a partir do versículo 11. Escute com atenção a palavra do nosso Deus que diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então notem, meus irmãos, que nesta última parte da carta, Paulo, ele toma a pena do seu escriba, ele toma a caneta do seu secretário. Paulo tinha um secretário que escrevia as suas cartas, mas neste momento final ele, dá aqui a pena, eu mesmo vou escrever de próprio punho esta parte final para esta amada igreja. E ele diz, vejam as letras grandes, ou seja, é destaque mesmo, é em negrito, ele quer chamar a atenção para esse assunto. O objetivo é chamar a atenção para a importância do assunto, que resume o tema de toda a carta. E mais uma vez ele desmascara a motivação dos falsos mestres, os judaizantes. E eles estavam muito preocupados com a aparência. Muito preocupados com a aparência, com os atos externos. Eles viviam em função da aprovação das pessoas, o sucesso, a glória humana e não a glória de Deus. Eles queriam ostentar-se na carne, Paulo diz aqui. Então, como diz Hendrickson, em poucas frases incisivas, Paulo deixa em evidência que esses judaizantes não estão de forma alguma interessados no bem-estar dos Gálatas. Essa é uma característica dos falsos mestres. Eles não estão interessados no bem-estar da igreja, preocupados com as almas que precisam entender o Evangelho. Eles não estão preocupados com isso. Ao contrário, estão apenas preocupados consigo mesmos. Suas próprias honrarias e sua própria tranquilidade, isenção de perseguição. Eles queriam fugir da perseguição. Por isso adulteravam a verdade. Eles desejavam causar uma boa impressão externa, popularidade, ser elevado no mundo. Literalmente apresentar uma fachada aprazível em carne, ou seja, exteriormente.
estão ansiosos em parecer respeitáveis quando estivessem face a face com outros judeus, os quais nem sequer nominalmente aceitavam a Cristo. Estão tentando outra vez cair nas graças de seus velhos conhecidos e amigos, com a atitude de enaltecer a circuncisão, como se ela fosse mais importante que a cruz de Cristo. E notem então, meus irmãos, que Paulo diz que estes judaizantes, eles tinham esse discurso rígido de observação da lei. Não, nós temos que obedecer à lei do Senhor. Eles pareciam piedosos, mas era pura fachada. Porque eles mesmos não guardavam a lei de coração. Então eles eram persuasivos no seu discurso, eram bons marqueteiros, para impor a sua doutrina e serem aceitos pelos Gálatas, mas ao mesmo tempo eram hipócritas. Falavam e não faziam. Exigiam dos outros aquilo que não praticavam. Falavam uma coisa e faziam outra. E eles buscavam circuncidar os Gálatas, Paulo nos diz aí claramente no texto, visando fugir da perseguição dos seus compatriotas judeus. E além disso, eles buscavam ostentação. Ostentação. Eles queriam depois poder chegar lá em Jerusalém e dizendo: olha só quantos eu evangelizei. Olha só quantos foram circuncidados lá na região da Galácia por minha causa. Olha o que eu causei lá. Eles queriam depois chegar lá e exibir os seus troféus, os seus feitos religiosos para os outros. Louvor dos homens, como diz Warren Wiersbe, Paulo desmascara esses hipócritas, mostrando que a sua reverência à lei era apenas uma máscara para encobrir o seu verdadeiro objetivo, ganhar mais convertidos para a sua causa. Tudo o que eles desejavam era ter estatísticas para relatar e receber mais glórias para si mesmos. Então esta é a motivação que reina no coração legalista, carnal, receber glória humana. E eu pergunto, será que nós não temos essa tendência também? Claro que sim. Claro que sim. Como nós já estudamos, a nossa carne sem o Evangelho é cheia de justiça própria. Cheia de justiça própria. E é exatamente isso que nos leva a tratar o outro com desprezo, com dureza excessiva, como nós estudamos no texto, como que se deve tratar o irmão faltoso. Corrigi-o com espírito de brandura. Mas nós não, nós exaltamos o erro dos outros, nós vamos realmente para destruir o outro. Chegamos cheios de justiça própria, cheios da nossa própria santidade. Não temos misericórdia, não conseguimos enxergar a nossa própria miséria primeiro. E no fundo queremos exaltação própria. No fundo queremos a preservação do nosso próprio bem-estar. Não estamos nem aí com o outro. Então não nos enganemos, meus irmãos. Não são apenas os falsos mestres, os mercenários da fé que estão espalhados por aí, e o Brasil está cheio deles. Nós mesmos podemos cair nesta motivação por glória humana, como os judaizantes aqui. E isso acontece, por exemplo, quando nós começamos a servir na igreja, visando o reconhecimento, a exaltação do meu talento, dos meus dons, querendo ser visto por todos como um grande líder, como um grande evangelizador, o salvador da pátria. Afinal das contas, o grande salvador da pátria, que se não estivesse aqui, a igreja não ia para frente. Se não fosse a minha presença aqui, o que seria dos irmãos e das irmãs? O grande salvador, foco em nós mesmos. E quando não somos tratados como achamos que deveríamos receber o tratamento, ficamos frustrados, furiosos. Não vou mais na igreja, fulano não me trata como deveria. Foco em nós mesmos.
A gente já falou sobre isso, né? Complexo de superioridade, complexo de inferioridade. No final das contas, tem raiz no orgulho, porque é sempre eu no centro em comparação aos outros. Ah, eu sou um lixo. É orgulho também, porque é você no centro em comparação aos outros. E o Evangelho nos liberta disso. Ele nos remove dessa prisão. Mas é fácil nós cairmos nisso. Nos orgulharmos também da doutrina que professamos. Ah, eu tenho a doutrina certinha. E desprezamos os outros que pensam diferente. Desprezamos. Queremos assumir cargos na igreja. Seja diácono, pastor, oficiais, visando apenas o prestígio do cargo, ser visto por todos como grande líder, como homem maduro, em vez de almejar o serviço que a posição demanda, independente se tem o cargo ou não. A maturidade, sim, todos devemos almejar. Então é sutil, meus irmãos. Percebam como é sutil, como realmente a busca do louvor humano, o viver em função do louvor humano, pega os nossos corações e usamos a roupagem religiosa para mascarar isso. Por isso, amados, nós devemos estar atentos, não só contra os falsos mestres, mas primeiro contra nós mesmos. A começar por nós. Todos temos a tendência pecaminosa de ir em busca do louvor dos homens. E qual a saída disso, pastor? Qual a saída disso, pastor? Como que eu saio disso? A resposta é a única saída, a única esperança para nós, pecadores, é o verdadeiro e puro Evangelho de Jesus Cristo. É nos voltarmos para a cruz de Cristo, fazer morrer diariamente a nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo, depois de destacar a motivação dos judaizantes, que abraçaram um falso evangelho, um evangelho misturado, diluído, Cristo mais alguma coisa, e isso é igual a nada. Então perceba como a pureza doutrinária é importante, o bom entendimento do evangelho. Os judaizantes abraçaram outro evangelho. Era Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais a observância da lei, mais as minhas obras, mais o meu mérito. E isso é falso evangelho. Isso não salva ninguém. Isso não muda coração. Então, depois de Paulo apresentar a motivação deles, Paulo fala agora da sua motivação. O que estava no centro do coração de Paulo. E nós vamos ver que Paulo era motivado pela cruz somente. Olha o que ele diz lá no verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, enquanto os falsos mestres se orgulhavam na carne, na ostentação, no louvor dos homens, Paulo se gloriava na cruz. E com certeza, meus irmãos, isso é obra da graça soberana de Deus na vida do pecador Paulo. Isso é obra da graça que alcançou Paulo, que buscou Paulo. Porque a cruz, amados, é a última coisa que a nossa natureza humana escolheria para se gloriar. A última coisa. Porque a cruz é instrumento de vergonha. A cruz é instrumento de morte. A cruz é instrumento de humilhação. É escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os eleitos de Deus, para os verdadeiros eleitos de Deus, que se humilham diante do Senhor e se reconhecem pecadores que só merecem o inferno, estes se gloriam na cruz de Cristo. Como diz Hernandes Lopes, a cruz de Cristo foi o lugar onde o amor de Deus pelos pecadores refugiu com maior esplendor. A cruz de Cristo foi o palco onde se manifestou a mais radiante justiça de Deus. Deus não brinca com o pecado, Ele pune severamente. Foi pela cruz que o caminho de volta para Deus se abriu.
Foi pela cruz que fomos reconciliados com Deus. A cruz é a nossa fonte de vida. Amém? E Hendrickson diz também: a cruz ensina o homem a dizer: eu jamais me conhecera como pecador, nem reconhecera a Cristo como meu Salvador, até que na cruz eu vi meu Deus, que morreu para cumprir a lei que eu mesmo transgredira. Então eu vi o meu pecado e também o meu Salvador. Ninguém jamais pode reconhecer nessa cruz a grandeza do glorioso amor de Deus, a não ser que veja também sua própria indignidade e ponha sob a planta de seus pés todo seu orgulho. Ou seja, meus irmãos, Paulo foi um pecador agraciado que realmente entendeu o Evangelho. A ficha finalmente caiu e, pela graça de Deus, Paulo pode agora ver claramente. Por isso, espiritualmente falando, por isso o seu único motivo de orgulho era a cruz do seu glorioso Salvador, Jesus Cristo. E na sequência, então, Paulo enumera alguns dos benefícios da cruz. Que benefícios são estes? Por que nos gloriamos tanto nessa cruz? Quais são os benefícios para aqueles que estão unidos a Jesus hoje, que a cruz traz para cada um de nós? Anote aí. Vamos destacar alguns dos benefícios que Paulo apresenta aqui. A primeira questão que nós percebemos, meus irmãos, é que Paulo se gloria somente na cruz de Cristo, pois somente pela cruz de Cristo morremos para o mundo. Ele diz, ainda no verso 14, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A palavra mundo aqui traz a ideia de todos os tesouros terrenos, honras e valores mundanos. Então o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que através da cruz de Cristo, ele não pertence mais a este mundo. Ele não vai ser julgado e condenado com este mundo caído. Em outras palavras, por meio da doutrina da cruz de Cristo, do puro Evangelho, o Espírito Santo, através do Evangelho, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo aplicou uma obra na alma de Paulo. Poder do Espírito, através da doutrina da cruz. E fez uma obra a tal ponto na alma de Paulo, que os tesouros deste mundo perderam os seus encantos para o apóstolo. Reconhecimento, poder, fama, as coisas boas também, mas que facilmente tomam o nosso lugar, e nós vivemos em função das coisas criadas, como nós já falamos, que se tornam ídolos em nossas vidas, e nós, como se fossem salvadores, no lugar do Senhor, não vivo sem essas coisas, e eu vivo em função disso. E a carne adora as coisas criadas e rejeita a glória do Criador. Então esses ídolos prendem, é escravidão, é como se tudo fosse aqui e agora, não há eternidade, você tem que viver tudo aqui e agora, você tem que construir o seu império aqui, não tem mais nada para você, é aqui e pronto, como se nada fosse existir, como se não tem uma eternidade pela frente, e você é preso, você é escravo do mundo. E essas coisas boas elas tomam os lugar, que não são más em si mesmas, mas tomam o lugar de Deus, como dinheiro. Família, o ídolo da família, vivo em função disso, preso. Sexo, conforto, todas essas coisas, amados, não exerciam mais domínio sobre Paulo. Não mais. Paulo era um homem livre pela doutrina da cruz. Livre para servir a Deus e o seu próximo como a si mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo foi tomado pela glória do amor de Cristo. É isso que nos liberta, amados. E Paulo exemplifica isso muito bem quando ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo foi constrangido pelo amor de Cristo manifestado lá na cruz por ele. Ele viu algo belo. Ele viu algo lindo. Ele viu algo mais encantador do que tudo que ele já viu nesse mundo. Ele viu o Rei da Glória pagando a sua pena. Ele viu o Rei da Glória para salvar ele, um pecador que não merecia nada. Enquanto o perseguidor Paulo blasfemava contra Jesus, Jesus morria por ele na cruz. Paulo viu isso. Paulo viu a glória da cruz. Pela graça, não vem dele. Isso é graça, amados. Isso é espiritual, isso Deus dá. Isso Deus dá graciosamente para os seus. Esse momento único, esse momento derradeiro, esse momento decisivo. Você de joelhos na cruz. Paulo viu a beleza da cruz. Paulo viu a glória da cruz, se esvaziou de si mesmo. Nada em mim mesmo. O que eu tenho fez ele morrer. Fez ele morrer. Essa é a minha ruindade, essa é a minha doença. Esse é o meu problema. Fez ele sofrer. E ele está ali por amor. Paulo vê isso. Paulo então, ele é tomado por esse amor. Perceba como o evangelho, aí quando isso compreende, cara, isso muda tudo mesmo. Não é religiosidade, não é papo de religião, não é fazer checklist, vai no domingo todo de manhã, tal, para cumprir a cartilha de religião. Cara, é relação com Deus. Quando o amor de Cristo, quando você tem o contemplar da cruz, pela graça do verdadeiro evangelho, isso muda. Isso muda. E Paulo então foi constrangido e ali ele é liberto de si mesmo. Paulo não é mais escravo para se idolatrar, para buscar a autossalvação através de obras, ambição egoísta e carnal, que é a nossa tendência. Paulo foi liberto. E muitas pessoas olham para esse versículo aqui e dizem: Paulo amava tanto Jesus, por isso que ele fez o que fez. Paulo realmente ele amou demais Jesus, por isso que ele foi lá e fez tudo aquilo. Mas é exatamente ao contrário. Paulo foi tão amado por Jesus. Paulo foi tão alcançado pela graça de Jesus. Ele reconheceu pela graça de forma tão clara e profunda o amor de Jesus revelado na cruz por ele, independente de suas obras e desempenho. Nada a ver com a sua obra e seu desempenho. Nada do que ele pode fazer ou deixar de fazer. Foi só a cruz. Paulo foi tão dominado por este amor, tão controlado por este amor, por isso que ele se gloria somente na cruz de Cristo. Portanto, irmãos, não existe outro caminho para se morrer para o mundo senão pela cruz de Cristo. Não é pelo esforço, não é por dedicação, não é por religiosidade. Mortificar a carne e viver no Espírito só é possível pela cruz de Cristo. Semear para o Espírito e não para a carne, como estudamos semana passada, só é possível pela cruz de Cristo. Por isso que nós precisamos viver em contato diário com o Evangelho. Percebem a importância da cruz? Contato diário. A nossa tendência, nós lutamos ainda contra o pecado. Precisamos do Evangelho a cada segundo. Até o glorioso dia em que veremos Cristo. Mas aqui precisamos constantemente lutar contra o pecado, pregar o Evangelho para si mesmo todo dia e viver na humilde e constante dependência da graça de Cristo. Por isso eu pergunto, você tem se gloriado na cruz somente? Ou ainda está cheio de justiça própria? Se defendendo, mostrando a sua obediência, para se justificar diante de Deus e dos homens? Volte-se para o Evangelho. Volte-se para o Evangelho. Única solução para não sermos mais dominados pelos desejos mundanos e sermos livres. Outro motivo, meus irmãos, que podemos perceber aqui é que Paulo se gloria na cruz de Cristo, pois somente ela pode criar um novo homem. Pela cruz somos novas criaturas. Paulo diz, pois nem a incircuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
Paulo está dizendo aqui, Gálatas, o que importa de verdade é ser uma nova criatura. E é exatamente isso que Jesus disse para Nicodemos. Vocês lembram do diálogo de Jesus com Nicodemos lá em João capítulo 3? Lembram daquela conversa no Evangelho de João? Nicodemos era mestre em Israel, todo entendido de teologia, sabia muito de Bíblia. Falava muito bem sobre as coisas de Bíblia, discursava com uma eloquência sobre as coisas de Bíblia, cobrava as pessoas para obedecer à lei de Deus, cobrava as pessoas, mas não era salvo. Não era salvo. Estava cheio de justiça própria e cego pelo próprio orgulho, ainda não tinha entendido o Evangelho. E isso acontece hoje, meus irmãos, pessoas com anos de igreja, muito entendidos de Bíblia, mas ainda não aceitaram a vergonha da cruz. Ainda não caiu a ficha da completa necessidade da cruz, da graça soberana de Deus. Ainda tem muita obra, tem muito ritual próprio para se salvar, não caiu a ficha. Por isso Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu pergunto, como é possível se tornar uma nova criatura? Como é possível nascer de novo? A resposta é somente através do sacrifício de Cristo na cruz. Então notem a ênfase de Paulo aqui, meus irmãos. Paulo está falando que a discussão sobre ser circuncidado ou não é uma discussão tola. Porque nada disso provoca o milagre do novo nascimento. Nenhuma religião neste mundo produz isso, o milagre do novo nascimento. Nenhuma religião. Todas elas. Que falam daquilo que o homem deve fazer para alcançar Deus. Inclusive isso entrando no meio evangélico hoje. Do que o homem faz para conquistar a salvação. Isso não produz novo nascimento. Nenhuma religião no mundo produz novo nascimento, nenhum ritual humano, nenhuma obra humana, resoluções humanas não produzem um novo nascimento. Aliás, final de ano é bem comum isso, né? A gente fazer aquelas resoluções de fim de ano, virada de ano, a gente faz aquela perspectiva, tal, vai dar uma avaliada na vida e esse ano eu vou mudar geral, vou ser diferente. E as pessoas fazem com base na própria força de vontade, né? Não, esse ano eu vou ser diferente. Não vou falar mais mal de ninguém. Nada. Não vou mais me preocupar. Não vou mais gastar dinheiro com besteira. E no final, não conseguem mudanças profundas, reais, significativas. Por quê? Porque o real problema é o nosso coração. E a única coisa que pode mudar coração é a cruz de Cristo. É o Evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo. E a mudança, ela tem que vir de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o processo de transformação do Evangelho na alma dos crentes. Muda primeiro o coração, o entendimento, no estudo ali da palavra. Muda a motivação, Deus vai dando um novo querer, novas afeições, novas vontades. Isso vem pela palavra, vem pela transformação que Deus opera e então alcança os atos externos. E quem faz isso? Deus. Só Deus. Somente Deus. Criar um novo homem é a obra exclusiva de Deus. É a obra soberana de Deus. Através do Espírito Santo, que age através da palavra. Esse é o instrumento do Espírito. Palavra. Palavra. Sempre a palavra. Sempre a palavra. Sempre o verdadeiro e puro evangelho pregado. E é o Espírito Santo que transforma vidas pela palavra pregada. E é isso que a Bíblia diz. Vamos ler juntos este verso?
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você está em Jesus hoje? Você está em Cristo hoje? Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. O passado ficou para trás. Foi tudo resolvido na cruz. Então essa convicção nós devemos ter, amados, firmados no Evangelho, que em Jesus nós somos novas criaturas. Nós já somos essas novas criaturas quando nós entendemos a cruz. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós submetemos a nossa vida a Cristo. Nós entendemos quem é Jesus, nós confiamos em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados ao Senhor e entregamos a nossa vida em oração. Somente você e Ele. Somos novas criaturas pela graça de Deus. Ainda pecadores, mas justificados pela fé e pela graça vamos verdadeiramente crescer em santidade, porque agora nós temos um novo coração. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne sensível à sua voz. Isso é Deus quem faz, é a obra soberana dele. Então nós ainda lutamos com a presença do pecado, nós já falamos, altos e baixos no processo de santificação, o crente luta com isso, porém o crente verdadeiro não é mais escravo do pecado. Não é mais escravo. E ele tem vitória sobre o pecado pelo poder da cruz de Cristo. Muitas pessoas hoje exaltam a cura, o milagre da cura física, né? Das enfermidades como o maior milagre. E chamam a atenção para isso, como se isso fosse o maior distintivo da igreja cristã. É esses milagres. E, amado, sim, muitas vezes Deus cura as nossas enfermidades físicas, através por resposta às orações. Maravilhoso, Ele cura isso. Mas, meus irmãos, notem o que Paulo está dizendo aqui. Notem o que o texto está nos dizendo aqui. Paulo está dizendo claramente que o que mais importa é ser uma nova criatura. Ou seja, este sim é o maior milagre do Evangelho. A Bíblia fala isso. Pelo poder do Evangelho, nós que estávamos mortos espiritualmente, somos trazidos para a verdadeira vida em Cristo, a vida eterna. Éramos cegos espirituais, mas agora, iluminados pelo Espírito, enxergamos a glória da cruz. Começamos a entender a perspectiva da cruz. O que aconteceu lá foi tremendo, foi glorioso. E é o Espírito que faz isso, que ilumina. Enxergamos a glória da cruz e nos submetemos à palavra de Deus. Queremos obedecer à palavra de Deus. Este sim é o maior milagre. Nada supera este milagre. Por isso, pela cruz hoje, meu irmão e minha irmã, se você está em Jesus, você tem todos os motivos para louvar a maravilhosa graça de Deus que salvou um miserável pecador, como eu e como você. Amém? E a última questão que se destaca aqui é que Paulo se gloria somente na cruz de Cristo, pois por ela recebemos paz e misericórdia como povo amado de Deus. Olha o que ele diz no versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo diz aqui, todos que andarem conforme esta regra. Que regra? Não percam o contexto de vista. A regra da cruz. A regra do Evangelho. A regra do Evangelho. E Paulo identifica aqui a igreja como o Israel de Deus. Muito interessante isso, né? Os judaizantes enfatizavam que só os judeus, a nação de Israel, era o povo escolhido de Deus. Paulo diz não. Não. O verdadeiro Israel de Deus são aqueles que andam de conformidade com esta regra. São aqueles que se gloriam na cruz de Cristo somente. Não importa se são judeus, gentios, negros, brancos, amarelos, colorados, gremistas.
Não importa. A verdadeira descendência de Abraão, como nós já estudamos na carta aos Gálatas, a verdadeira descendência de Abraão é composta daqueles que creem em Jesus e naquilo que ele fez na cruz. São estes que desfrutam de paz e misericórdia. E Paulo está falando aqui da paz com Deus, que não existe bênção maior, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça e misericórdia, como nós estudamos no início dessa série em Gálatas, são a causa da nossa salvação, a raiz da nossa salvação, e paz é o fruto da salvação em Jesus. É interessante como Paulo, em uma saudação, ele resume todo o Evangelho. Graça e paz vos sejam concedidas. É a raiz da nossa salvação e o fruto da nossa salvação, paz com Deus. E essa paz, ela excede todo o entendimento e independe das circunstâncias desta vida. E a vida do apóstolo Paulo é com certeza um grande exemplo neste assunto, pois no verso 17 ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E muito provavelmente Paulo está falando aqui das cicatrizes, dos açoites e surras que levou. Estudamos Atos, né? A gente viu quanta pancada ele levou. Marcas da autenticidade de sua fé ao suportar terríveis sofrimentos para pregar o Evangelho por verdadeiro amor a Cristo, em contraste com os judaizantes, que ostentavam a marca da circuncisão, buscando o louvor dos homens. Portanto, Paulo pregava o Cristo crucificado, o escândalo da cruz, a pura verdade de Deus, e para ele não importava poder, prestígio, popularidade, nomezinho bombando no Face. Ele não se importava com isso. Paulo queria ser fiel a Jesus. Paulo queria ser fiel a Jesus e claro, essas coisas, o reconhecimento e tudo, elas acontecem, mas o coração de Paulo não estava nisso. Não estava. Ele não corria atrás disso. Ele não fazia força para isso acontecer. O que motivava Paulo era a cruz de Cristo, era ser fiel a Jesus. O resultado pertence a Deus. Deixa com o Senhor. Isso mostra a sinceridade de Paulo, capacitado pela graça de Jesus, unido a Jesus, ele estava disposto a sofrer e até morrer pela verdade do Evangelho, enquanto os judaizantes pregavam a circuncisão por conveniência. Eles diluíam o Evangelho para escapar da perseguição, mas Paulo não fazia isso. Ele não negociava a verdade, ele não era pragmático e sofreu por isso, mas mesmo em meio ao sofrimento, Paulo não perdia a paz. Portanto, meus amados irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha certeza disso. Apesar das dificuldades nessa terra e os sofrimentos que nós enfrentamos, e eles são muitos, eles são vários. Neste mundo caído, lutamos contra o nosso pecado, sofremos a influência do pecado dos outros contra nós, os abusos, as injustiças, sofremos as injustiças deste mundo. Nós estamos nesse mundo, caminharemos, teremos aflições, o Senhor já nos alertou. Então, o Senhor sabe, o Senhor conhece o seu sofrimento, o Senhor é contigo, o Senhor consola o teu coração. Conte também com a igreja, conte aqui com o apoio da igreja. Você não está sozinho, a família de Deus para amar você, para carregar com você os fardos, como nós estudamos que Paulo nos ensina que devemos fazer como igreja firmada no Evangelho. Mas lembre que a paz você não perde. A paz você não perde, independente das circunstâncias. E isso acontece não por causa de nós mesmos, não por causa do que somos ou fazemos, mas por causa de quem Deus é e pelo que Ele fez por nós na cruz. Amém? Então esses são alguns dos maravilhosos benefícios da cruz de Cristo. Por ela morremos
para o mundo. Através dela, somos novas criaturas. Deus cria novas criaturas pelo poder do Evangelho. Ele é suficiente. Creia, confie no Evangelho. Volte-se para o Evangelho. E através da cruz, desfrutamos de paz e misericórdia como povo amado de Deus, como família de Deus, como Israel de Deus. O povo que Deus zela com o seu poder e nada foge do seu controle. Ele governa todas as nações. Tudo está debaixo do controle dele. E o apóstolo finaliza então com a saudação, fazendo os votos da graça de Deus sobre a vida dos Gálatas. Vamos ler junto essa última frase aqui de Gálatas, encerrando hoje o estudo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ponto final. Encerramos mais um estudo nesta carta tão preciosa. E vamos concluir, amados, com mais uma aplicação final. Né? Que lições podemos tirar aqui deste texto hoje e do contexto de toda a carta? Finalizando com apenas mais uma. E eu destaco que, amados, fica muito evidente, estudando Gálatas, que a cruz de Cristo é o centro da revelação de Deus. A carta aos Gálatas, meus irmãos, nos ensina que não existe mensagem mais importante do que o Evangelho. Não existe assunto mais importante. O homem passa por problemas, por dificuldades nesse mundo caído, por injustiças e problemas, passa por necessidades também sociais. Mas o mais importante, o mais decisivo, é o seu problema diante do Deus da glória. Como que ele pode ser salvo? E a epístola de Paulo aos Gálatas responde isso. O que eu posso fazer para ser salvo? E a mensagem é somente a cruz de Cristo. Arrependa-se de seus pecados, porque Deus vai julgar todas as injustiças do mundo. Todas, incluindo os seus próprios pecados. Então que eles sejam julgados já na cruz. Volte-se para Cristo. Somente a cruz de Cristo nos livra da ira de Deus vindoura, restaura o nosso relacionamento com Deus. Vocês notaram que Paulo começa a carta falando sobre a cruz e termina falando sobre a cruz? Ele começa falando lá, logo na saudação, né, de Cristo que se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desta geração perversa, e ele termina exaltando a cruz. Ou seja, a morte de Cristo é o clímax da revelação de Deus. Ela é central em toda a história da redenção, que permeia toda a Bíblia. Por isso a cruz, amados, deve ser o centro da nossa mensagem também. A cruz deve ser o centro da vida da igreja e o motivo dos nossos mais profundos louvores. Por isso eu pergunto, será que aqui, como igreja local, estamos nos gloriando na cruz? Será que a cruz está no centro dos nossos testemunhos de vida? Quando vamos testemunhar sobre a salvação? Será que a cruz, a morte de Cristo, está no centro dos nossos testemunhos? E se gloriar na cruz, como nós vimos, significa estilo de vida humilde. Significa entender o real significado da cruz, e isso exige estudo, leitura, meditar no Evangelho constantemente, no Cristo crucificado pelos nossos pecados, no amor imerecido que recebemos. Somos salvos somente pelos méritos de Jesus e nada mais. Por que Deus deixará você entrar no céu de sua glória? Por quê? Se você morrer hoje, ou se Jesus voltar, por que Deus deixará você entrar no céu de sua glória? A única resposta é: porque Cristo morreu pelos pecados do seu povo na cruz. E esta é a realidade de todos que se arrependem de seus pecados e confiam somente em Jesus para a sua salvação e nada mais. Somente Cristo. E como vimos, meus irmãos, gloriar-se na cruz significa também que as nossas mensagens serão cristocêntricas. O púlpito, aqui. Mensagem, pregação,
deve falar da cruz. Deve falar do significado da cruz. O Evangelho deve ser o centro da nossa mensagem, constantemente. Então, que as nossas mensagens sejam cristocêntricas, Cristo no centro, que o nosso culto seja cristocêntrico, exaltando a glória de Deus, não do homem, voltado para a simplicidade do Evangelho. Que assim seja o nosso culto, que as nossas músicas exaltem o Evangelho, falem da cruz, do significado, entendendo quem Deus é. A gente vive um tempo que é tanta confusão nas letras de música, né? São tão melosas e tão sem significado. Precisamos entender quem Deus é. Precisamos entender o que é o Evangelho, e as nossas músicas são instrumento para isso, para ajudar a memorizar, gravar sobre a mensagem do Evangelho. E devemos sempre lembrar, amados, que esse Evangelho que nos é ofertado, essa graça maravilhosa, custou um alto preço, um altíssimo preço. E o preço foi a cruz sangrenta e humilhante que Jesus passou por nós. E que agora Deus, por sua graça, permita que através de nossas vidas possamos exaltar esta cruz. Amém? E eu encerro aqui com as palavras do pastor John Piper, comentando o texto que estudamos hoje sobre este gloriar-se na cruz. Preste atenção no que ele diz. Paulo quer dizer algo que mudará todas as partes de sua vida, o Evangelho, né? Ele quer dizer que para o cristão, todo outro gloriar-se também deve ser um gloriar-se na cruz. Toda exultação em tudo mais deve ser exultação na cruz. Por que é assim? Porque para pecadores remidos, toda coisa boa, e de fato toda coisa ruim que Deus torna em boa para o bem de seus filhos salvos, foi obtida para nós pela cruz de Cristo. Agora vemos que toda a experiência da vida é designada a magnificar a cruz de Cristo. Ou para dizer isso de outro modo, toda coisa boa na vida ou coisa ruim que graciosamente é tornada em bem tem o alvo de engrandecer a Cristo e este crucificado. Contudo, a cruz é o único lugar para gloriar-se na cruz. Gloriar-se na cruz só acontece quando você está na cruz. Então, como nos tornaremos tão radicalmente exaltadores da cruz? A resposta? O velho eu, que adora gabar e exultar e alegrar-se em outras coisas, morreu. Pela fé, somos unidos a Cristo. A morte dele torna-se a morte de nossa vida exaltadora de nós mesmos. Somos erguidos a ele em novidade de vida. O que vive é uma nova criatura, cuja única paixão é exaltar Cristo